que tudo pra mim é Jesus. Amém. Neste momento, convidamos a amada igreja a ficarmos em pé, receber o nosso pregador desta noite, o evangelista irmão Remeto Cavalcante. Creio que quem está muito feliz é o Lucas e também o João Vitor, né? João Vitor está lá na expectativa para ouvir o papai, o Lucas, a irmã Neuma, irmã Norma, a esposa do evangelista. Minha esposa também está lá na expectativa para se alimentar com a palavra de Deus. Então, com a igreja, o querido irmão Cavalcante. Meus queridos irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite, diante de tantas adversidades que têm levado a igreja a se reunir nos lares. Mas o interessante é que o inimigo de nossas almas achava que poderia fazer com que a igreja viesse a desfalecer. Mas o que eu acho interessante é que, na palavra de Deus, o Senhor, Ele nos constrange, o Senhor também, Ele nos direciona, e o Senhor permite determinadas coisas que venham, mas é porque Deus quer ter mais intimidade com a sua igreja. E eu creio que a igreja está mais íntima do Senhor. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, agradecemos o pastor da igreja. Vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias. O grupo que está aqui, um grupo é pequeno, é reduzido, de acordo com a lei estabelecida, né? Tanto a lei municipal. Ok, então temos um tempo reduzido e vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1. Já deixe sua Bíblia aberta também em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos podem dizer amém? Podeis sentar, tomem seus assentos. Desde já peço aos amados irmãos que nos ajudem, intercedendo por nós. Na verdade, o Senhor, Ele fala, independente do tempo. Poderia ser 5 minutos, mas o Senhor, Ele continua falando com a sua igreja. Ele fala pela palavra, Ele fala pelo
pelos seus servos, os profetas, ele fala no círculo de oração, ele fala com as crianças, ele fala com aqueles que louvam o Senhor. O Senhor fala de todas as formas, até a própria natureza, quando ela expressa acerca de Deus. Aleluia. E o tema nesta noite, que nós queríamos trazer, baseado no livro de Ezequiel, e 1 de Pedro também, é a autoridade do crente para profetizar. O crente, ele tem autoridade para profetizar. Aleluia. Interessante é que Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus forte. Então, o nome de Ezequiel era um nome muito forte, sua simbologia, seu significado. Era filho de um sacerdote, está lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria que vocês deixassem suas Bíblias abertas, você que nos assiste, aí através das redes sociais, também deixasse a sua Bíblia aberta e ouvisse o que Deus tem para falar para você aqui nesta noite. Era filho de um sacerdote, capítulo 1, versículo 3. Profetizou aproximadamente por 27 anos. Estava às margens do rio Quebar, quando foi levado em cativeiro. Ele foi na segunda leva. Na primeira leva foi Daniel, Isaías, Misael e Azarias. Na segunda leva, ele foi um grande grupo que foi levado por Nabucodonosor à Babilônia. E já a terceira leva foi justamente o resto que ficara, quando Nabozardã, juntamente com os caldeus, destruíram o templo e levaram o restante dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E o rio Quebar, ele é um canal que fica a sudeste, ligado ao rio Eufrates, fica ao sudeste, ali no Iraque, entre Irã e Iraque, hoje. Fica a 80 quilômetros próximo do centro de Babilônia. Ficava aos 80 quilômetros de Babilônia. A missão de Ezequiel era expor a razão do cativeiro, o porquê o povo de Israel tinha sido levado cativo, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus, porque interessante é que Ezequiel, alguns teólogos dizem que as sinagogas começaram justamente na casa de Ezequiel, porque os anciãos daquela época se reuniam na sua casa, apesar de ser um profeta novo, ele era um profeta em que era muito conceituado por causa do testemunho, por causa também da genealogia do seu pai, porque o seu pai se chamava sacerdote Buzi, e dava muito testemunho acerca de Deus e do que Deus tinha na vida do seu povo, porque os profetas, eles profetizavam, não eram bem vistos, mas o interessante é que eles falavam o que Deus tocava no seu coração. Porque nós sabemos muito bem, aprendemos em escola bíblica dominical, que os sacerdotes, eles recebiam do povo e levava tudo aquilo para Deus. Já os profetas é totalmente diferente, era o inverso dos sacerdotes. Recebia de Deus e mandava a mensagem para o povo. Interessante é que no hebraico tem uma palavra, Jeremias cita muito, chama Israel, ou seja, ouça Israel. E sempre ele citava que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que o povo tinha que voltar do estado em que eles estavam, ou seja, dar 180 graus diante dos seus comportamentos idólatras, diante dos seus comportamentos em que se prostituíam com os post-ídolos e tantas outras coisas que levavam o povo a pecar.
Então os profetas não eram bem vistos, porque falavam a verdade. Os profetas verdadeiros, nós sabemos que tem os profetas verdadeiros e os profetas falsos. Os profetas verdadeiros, eles sempre foram subjugados pelo povo, né? Os povos não tinham ele como bem quisto, bem visto. Mas eles falavam o que Deus permitia, mesmo que ele sofresse penalidade. Quantos me entendem, podem dizer amém nesta noite. Aleluia. E o interessante é que a missão dele era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém, levar o povo exilado de volta a Deus e avivar a esperança dos exilados, ou seja, mostrar a eles que aquilo era apenas uma correção de Deus, mas que diante de um tempo hábil, Deus iria levar seu povo para a terra prometida novamente. Aleluia, glória a Deus. E o interessante é que, diante dessas palavras que ele trazia de avivamento, ele sabia que tinha uma promessa de restauração. Deus queria restaurar o povo. E a palavra exílio significa cativeiro. E o que é cativeiro? Lugar onde alguém fica como prisioneiro. E nós poderíamos contextualizar até para os dias de hoje, diante dos fatos e acontecimentos que tem havido no mundo. Cada casa hoje é uma igreja. Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. E o interessante é que colocamos como primeiro ponto que nós todos temos um chamado. Nós todos temos um chamado. E existem dois tipos de chamado, o chamado específico e o chamado coletivo. O chamado específico, a gente pode observar em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a chamada de Abrão, que depois Deus transforma o nome dele para Abraão. Se pegarmos Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 15, a gente vai ver a chamada de Moisés. Se nós pegarmos Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 3, nós vamos ver a chamada dos discípulos de forma específica. Embora que Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 3, mostra ali Deus, o próprio Jesus, mostrando a todos ali quem seriam os seus discípulos, mas as chamadas elas foram individuais. Nós falamos aqui na vez anterior. Chama André, chama Pedro, chama Tiago, chama João. Então, todos de forma específica. Chama Mateus, chama Filipe, chama Bartolomeu, chama Tomé. Sai chamando todos, chama Judas. Depois que conclui-se os 12, aí o Senhor chama para a particularidade e diz qual era os propósitos que ele tinha, porque ele já apontava para a igreja lá na frente. E quantos podem dizer amém nesta noite? Outra chamada específica, a gente observa Paulo, que era chamado apóstolo dos gentios. Isso a gente vê em Romanos, no capítulo 11, no versículo 13. Mas Paulo, ele teve uma chamada específica, e essa chamada específica, ela está expressa lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 6, e também do versículo 15. Mostra essa especificação da chamada do próprio apóstolo dos gentios, que era Paulo. Aleluia. Segundo ponto, nós temos algumas características que são atribuídas a um profeta. E essas características, é óbvio que ela está na palavra de Deus. Ela começa a mostrar que eles, em primeiro lugar, eles falavam em nome de Deus. Isto a gente pode ver lá em Deuteronômio, no capítulo de número 18, do versículos 18 ao 20, que diz assim a palavra de Deus: Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Aqui estava falando acerca de Jesus. Próprio Deus falando com Moisés acerca de Jesus. Como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, o profeta só fala aquilo que Deus ordena, porque Deus é quem dá a ordem. Versículo 19 diz: E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele.
E o versículo 20 diz: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então era uma sentença. Os falsos profetas, eles eram sentenciados por Deus, ou seja, com Deus não se brinca. Glória a Deus. Segundo subponto das características atribuídas a um profeta, eles eram conhecidos como homem de Deus. A gente pode observar lá em 2 de Reis, capítulo de número 4, há um texto muito conhecido. Capítulo 4, no versículo 21. Desculpa, 2 Reis, capítulo 4, quando aquela sunamita viu Eliseu passar, ela viu e disse ao seu esposo: marido, vejo que este homem é um santo homem de Deus. Ela viu em Eliseu coisas que ela não via em outro homem natural. Ou seja, Eliseu era um homem natural, mas no espiritual ele se destacava. Ou seja, quando nós passamos pelas ruas, as pessoas às vezes olham para a gente, eu já tive essa experiência. As pessoas olham para a gente e dizem assim: você é crente, não é? Você é evangélico, principalmente nesses momentos difíceis, que estão pedindo oração, e a igreja está aqui para orar, e vai orar pelo mundo, vai orar pelo Brasil, vai orar pelas autoridades constituídas por ele, vai orar pelas autoridades eclesiásticas. Nós, como igreja, nós temos esta obrigação. Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia. E eles eram conhecidos como homem de Deus. Pode observar que quando a sunamita tem essa experiência, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 21, diz assim, ó: e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu, quando o seu filho tinha ido a óbito. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e um dos jumentos, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Qual é a convicção dela? Sabia que Eliseu era um homem de Deus. Aquele mesmo que falou para ela e profetizou que é um tempo de gestação, ela abraçaria um filho, que assim se cumpriu, porque a palavra do verdadeiro profeta, ela se cumpre. Antes eram chamadas específicas. Antes eram chamadas também coletivas, a chamada igreja. Mas hoje é diferente. Baseado em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos chamados como sacerdotes, como profetas. Hoje a igreja é profeta. Hoje a igreja ela tem autoridade para profetizar. Quer queira, quer não queira, nós temos autoridades para profetizar. E eu queria que você dissesse com você no seu coração assim: eu sou um profeta de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sou um profeta de Deus. Na minha casa eu sou um sacerdote, na minha casa eu sou profeta, na minha casa eu evangelizo, na minha casa eu faço a obra de Deus, na minha casa eu faço culto doméstico, na minha casa, então nós temos autoridade para isso. Aleluia! Glória a Deus! Então são características atribuídas a um profeta. Terceiro subponto: os profetas, eles também eram chamados de servos de Deus. Está lá em Isaías, capítulo 20, o versículo 3. Se nós abrirmos nossas Bíblias, a gente vai observar em Isaías, capítulo 20, versículo de número 3. Observe o que a palavra do Senhor diz. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías, olha aí, ó, o próprio Deus falando, assim como. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu, porque ele se despiu em protesto por causa do pecado do povo. Foi em protesto, ele chamou a atenção. E descalço,
por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então ele começa a chamar a atenção do povo. Então os profetas também eram chamados de servos pelo Senhor. Interessante é que nós colocamos aqui, o Espírito Santo tocara no nosso coração, duas observações. Na história do Antigo Testamento, os profetas sempre foram incompreendidos. Nós demos uma palavra antes, e a gente observa que os profetas, eles nunca foram compreendidos diante daquilo que Deus falava ao seu coração. Nós hoje estamos vivendo momentos difíceis para a igreja. Mas o interessante é que muitas profecias, Deus já falava que iria acontecer algo para chamar a atenção do mundo para ele. Deus chama a atenção para ele diante das catástrofes. Até quem é ateu se converte. Até quem é ateu vai dizer assim: se Deus quiser, vai passar essa tempestade. Aleluia! O crente fica mais crente. Quem orava uma hora, tenho certeza que está passando no mínimo umas 4 horas orando. Nem que seja intercalada a oração, mas está orando mais. Quem não fazia culto doméstico, agora está fazendo culto doméstico. É a forma de Deus trabalhar. Ninguém entende o trabalhar de Deus. É mistério esse trabalhar de Deus. Eu acho fantástico o nosso Deus. Porque a forma com que Ele tem para chamar a atenção para Ele. Deus quer chamar a atenção. Porque Deus não quer lançar as pessoas, o povo, o mundo, no inferno. A gente vê isso lá em Timóteo. Dizendo que o desejo do coração de Deus é que todos venham a se salvar. Por isso que Ele pede para a igreja tomar cuidado em tudo aquilo que é falado, a gente procurar discernir aquilo que está sendo pregado, aquilo às vezes que também são profetizados, porque existem os falsos profetas. Nós vimos isso aí em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 18 ao 20. Mas o interessante é que aqueles que se colocam à disposição de Deus, ele faz algo maravilhoso, fantástico, porque Deus ele tem propósito na igreja. Próximo está a volta de Jesus. E nós temos que estar preparados. E Deus está chamando a atenção para ele. Jesus está chamando a atenção para ele, para que saiba todo mundo que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é o caminho, que ele é aquele que tem a porta para abrir, como nós falamos anteriormente. Ele é a porta, né? Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, salvar-se-á, encontrará pastagens. A gente observa também que ele é aquele que tem a chave do inferno. Aleluia, glória a Deus. Mas na história os profetas eles foram muito incompreendidos. Segunda observação, é que os profetas eles deixaram suas atividades para se dedicarem à obra de Deus, ou seja, uma dedicação exclusiva para profetizar no Antigo Testamento. E o Senhor é tão maravilhoso que para a igreja ele só disse uma frase para nos transformar em profeta e em sacerdotes. Quando Jesus entregou a sua vida, ele disse, está consumado. Aí o véu se rasga de alto a baixo. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, aí nós tivemos acesso direto ao Pai. Aleluia. Não precisamos mais de intercessores, nem de profetas que venham a ser eles exclusivistas, para poder direcionar o povo. Porque você é um profeta. Nós somos um profeta. Você que está aí na sua casa nesta noite, você também é um profeta. Você que vive pela palavra de Deus. Você tem autoridade para profetizar. Nós temos autoridade para profetizar. Quantos podem dizer amém nesta noite? Alguns quiseram fugir, nós sabemos da história da palavra de Deus. Jonas é um,
Outros queriam se esconder, mas Deus foi lá, tirou ele de dentro da caverna. E muitos, a gente observa que às vezes querem excluir-se da sua responsabilidade. Mas Deus, nesses últimos dias, está nos chamando para profetizar. Quantos podem dizer amém nesta noite? Terceiro ponto, as virtudes do verdadeiro profeta. Nós vamos dar mais um pique, porque eu quero a parte final, que é mais... O Espírito Santo quer falar conosco. Terceiro ponto, as virtudes do verdadeiro profeta. Um profeta, ele era revestido. Você pode observar em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Não vamos ler para tomar tempo. Capítulo 3, versículo 14. E em Lucas, no Novo Testamento, capítulo de número 24, versículo 49, você vai observar que o próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos revestidos. 24, versículo 49, diz assim, ó: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Falando para a igreja. Então, se eu sou a igreja, com certeza absoluta, eu sou revestido, nós somos revestidos. Quantos podem dizer amém nesta noite? Um profeta, ele era dirigido pelo Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Isso a gente observa em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, na parte A, capítulo 8, versículo 13, no capítulo 11, no versículo 1, a gente observa que o próprio Deus, ele diz que seria o guia. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus disse que ele era o caminho. Se ele é o caminho, ele é o meu guia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se ele diz siga-me, é porque ele é o guia. Tem até um louvor que diz assim: Jesus, meu guia é. Meu Salvador, não é isso? Ele é. Aleluia. Jesus é meu guia. Então nós vemos que a virtude do verdadeiro profeta é um profeta, ele é revestido, ele é dirigido. E um profeta, ele também é submisso. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 22 ao 27, o próprio Deus, ele chama Ezequiel para esta responsabilidade, dizendo: olha, você tem que ser submisso diante daquilo que eu coloco na sua responsabilidade. Capítulo 3, versículo 22 ao 27, diz assim, ó, presta bem atenção se não está dentro do contexto nesses dias. Capítulo 3, versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. Se estava sobre ele, ele estava sendo revestido pelo Senhor. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Olha Deus falando, é tremendo isso aqui. E levantei-me e saí ao vale, ele obedeceu. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Ele caiu na presença do Senhor, como Saulo também caiu na presença do Senhor. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Porque sozinho nós não podemos nada, se não for o Espírito nos levantando, erguendo e nos conduzindo. E falou comigo e disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Presta bem atenção aqui. Está falando para nossos dias hoje. Pediu para o profeta entrar para dentro da casa. Estava acontecendo caos, mas ele disse: olha, eu quero que você entre na sua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. Não se exponha. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão
que repreenda, porque casa rebelde são eles, ou seja, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, é Deus quem abre a boca do profeta, aleluia, e lhe dirás, assim diz o Senhor, aleluia. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles, que não querem voltar, que não querem entregar a sua vida a Jesus, que não querem fazer parte do reino de Deus, que não querem fazer parte das promessas de Deus. Eu estou essa noite aqui porque eu creio nas promessas de Deus. Quantos creem na promessa de Deus aqui nesta noite, levanta a sua mão e dê um glória a Ele, porque Ele tem promessa para nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Aleluia! E o quarto e último ponto, eu quero profetizar aqui nesta noite e quero que você saia nesta noite aqui profetizando em nome de Jesus Cristo, porque você tem autoridade para profetizar. O quarto ponto, o melhor de Deus está por vir. E eu queria que você dissesse no seu coração nesta noite, o melhor de Deus está por vir. Diante dessa pandemia, diante dessas impossibilidades, diante dessa provação, diante dessas dificuldades enormes de nós sairmos de casa, de a gente ter nossa liberdade, saiba que o Deus que a gente serve tem uma promessa para cumprir na nossa vida, tem uma promessa para cumprir com a igreja, tem uma promessa para cumprir com a sua palavra, e Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, mas Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. Não vai passar um tio, não vai passar uma vírgula, tudo vai se cumprir, porque Ele é Deus. Quantos podem dar glória a Deus aqui nesta noite? Aleluia! O melhor de Deus está por vir. Em Ezequiel, no capítulo de número 37, versículo 2 em diante, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, novamente revestimento, proteção. E o Senhor me levou, me guiou, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia! E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo, não estava seco, estava sequíssimo. Estava já em fase de composição, transformando-se em pó. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos secos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Aleluia, aleluia. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. O mundo está em fase de decomposição. Muitos aqui no Brasil estão em fase de decomposição. Distante do Evangelho, distante da palavra, distante de Deus, distante da igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: vale dos ossos secos, ouve a palavra do Senhor nesta noite, ouve a palavra do Senhor, porque vai vir as fibras, vai vir os músculos, vai vir a carne, e quando chegar o tempo vai se levantar, e quando se levantar, você vai profetizar no nome do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia! Diante que nós temos dessas dificuldades que o mundo está vivendo, nós temos autoridade para profetizar. A gente tem que se levantar como igreja,
Você que nos ouve aqui nesta noite, você tem que se levantar como igreja, como crente, e profetizar e dizer: Senhor, não mais, Senhor, é até aqui, Senhor. Erai, Kamanaia. Ih, Kamanaia, show me. Queria que você levantasse nesta noite. Vamos orar aqui nesta noite e vamos profetizar. Você vai profetizar sobre a sua família. Você vai profetizar nesta noite sobre esta cidade chamada Campo Largo. Você vai profetizar pelo Paraná. Você vai profetizar nesta noite pelo Brasil. Você vai profetizar nesta noite para o mundo. Você vai profetizar bênção sobre as tuas vidas. Você vai profetizar nesta noite que o que Deus tem para a igreja ainda é melhor, ainda é maior. São coisas grandes e inefáveis que a gente não consegue ver, mas a igreja vai contemplar lá na frente. Quantos podem dizer amém nesta noite? Oremos em nome de Jesus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Por esta oportunidade de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. Por esta maravilhosa oportunidade, Senhor, que Tu tens nos levado, mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante desta pandemia, mesmo diante das perseguições que vêm sobre a igreja, nós estamos aqui como igreja, como profetas, para dizer que é até aqui, aleluia, para dizer que tu tens maravilhas na vida do teu povo, para dizer nesta noite e profetizarmos que esta pandemia ela vai cessar em nome de Jesus Cristo no tempo hábil. A igreja vai florescer em nome de Jesus. As casas vão crescer espiritualmente em nome de Jesus. Pessoas serão salvas pelo poder da palavra, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui nesta noite e fala com todos aqui neste lugar e diz: eu vou salvar vidas, vou multiplicar, a igreja vai crescer, a obra vai ter que se concluir. Aleluia, glória a Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite. Abençoa Campo Largo, abençoa o Paraná, abençoa o Brasil, abençoa o mundo. Opera maravilhosamente, Senhor, em nome de Jesus, na vida do presidente da República. Opera maravilhosamente na vida de todos aqueles que fazem a tua obra. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, porque sabemos que tu vais cumprir aquilo que está estabelecido na tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.